Pronto. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Hoje, mais um vídeo muito especial. Temos aqui um convidado ilustre, né? Mais um ace aí aqui do Brasil, o Marcos Montenegro. Marcos, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela oportunidade de conversar com você, aprender um pouco, né? Eu acho que, parando assim, né, comparando em relação à idade, a gente trabalhou, então, acho que no mesmo lugar, você vai comentar um pouco sobre isso, né? Você seguiu uma carreira voltada quando você conheceu a Alteryx um pouco meio igual a gente, né? Então a gente se identifica muito com você, então tenho certeza que o nosso papo vai ser bem legal, a gente tem bastante pergunta, bastante coisa, dúvidas assim, vai ser um papo descontraído. E para começar, né? Claro, mais uma vez agradecendo você e se você puder falar um pouco quem é o Marcos, né? Quem é você, sua idade, alguma curiosidade pessoal, se você tiver, né? Não pode falar que você é tatuador, porque isso você já foi, porque isso a gente já sabe, tem que ser outra. Mas sobre você, fica à vontade aí para falar. Muito obrigado, mais uma vez. Não, cara, é um prazer estar aqui com todos vocês. Só a galera fera, então é sempre bom estar bem acompanhado, né? Muito obrigado pelo convite, isso que eu tenho que falar primeiramente. Gostei muito de poder receber essa oportunidade de falar com vocês hoje e poder estar falando para tanta gente aí que está assistindo a gente. Então, meu nome é Marcos Montenegro. Hoje, na verdade, eu sou um Data Engineer, uma consultoria no exterior chamada Pitdeira. Eu tenho 30 anos, estou para fazer 31 daqui a 2 semanas, idade pegando, né? Mas tudo bem. Não fala isso não, pô, nem brinca com isso, eu já tô com 31 já. Aí, ó, tá vendo? É a idade, tá chegando mesmo. Então, sim, eu já fui tatuador, tá? Mas outra coisa também que eu já fui é dançarino de rua. Caramba! Competidor e tudo mais. Uau! Aí outro aí, ó. Fica na lista. Cada vez uma curiosidade mais, né? Mais avançada, assim, né? Você faz luta, né? Como é que é? O que você faz lá de... Eu também adoro artes marciais, né? Então eu já pratiquei várias artes. Já pratiquei taekwondo, já pratiquei hapkido, capoeira, kung fu. Hoje eu treino ninjutsu, a arte de luta ninja mesmo. Então, enfim, eu gosto bastante de aprender essas coisas. No Rio mesmo, que eu sou natural do Rio, né? Hoje eu moro em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas eu sou natural do Rio, e no Rio eu cheguei até a ser campeão estadual de taekwondo. Então, nossa, que da hora. Muito legal. O negócio é não arrumar briga com você, né? Tá certo, a gente descobriu que você não arruma briga com você. Eu não tirei exatamente isso, mas tudo bem. Vamos nesse caminho, acho melhor. Que legal! Então, e aí o que acontece? Mas falando um pouquinho também na minha carreira, né? Como comecei falando, né? Eu sou engenheiro de dados, eu trabalho numa consultoria de Data Engineering e uma consultoria que também faz Analytics. Hoje eu trabalho na área de Analytics com diversas tecnologias, mas claramente também Alteryx, né? Está nesse pack de tecnologia que eu trabalho. Mas na verdade eu comecei na área financeira, né? Eu sou computador. Na verdade eu me formei como computador, mas depois trabalhando na PwC, que é onde meus colegas aqui comigo também trabalharam. Então, trabalhava na PwC como consultor tributário. Lá que eu fui apresentado a Alteryx, né? Lá que eu tive meu primeiro contato com o Alteryx, através de um MBA que eu tive e tal. E fiquei apaixonado, né? A Alteryx conquistou meu coração logo de começo. Aprendi, eu tive 2 aulas aí com 2 dias de aula, na verdade, né? Com o outro ace que nós temos aqui no Brasil, o Carlão, né? O Carlão. Eu acho que ele ensinou 90% do Brasil que sabe Alteryx. Fiz parte desse número, ele me ensinou também, eu acabei gostando, né? Eu não conheço uma pessoa, na verdade, que tenha falado, aprendi Alteryx, não foi com o Carlos. Não conheço o Carlão. Também não conheço. Eu não conheço essa pessoa. Realmente,
Eu acho que não existe. Por isso eu falo 90%. Só para ter uma margem de erro. Entendeu? Mas tive aula com ele, aprendi ali um pouco de aula com ele, tá? Ele fez aquela introdução. Gostei muito, comecei a estudar, vendo muito o material que tinha, né, já preparado, né, de curso da habilidade e tudo mais ali, aqueles cursos já de aprendizado, fui vendo muito isso, me aprofundando um pouco mais. E aí uma coisa que eu tinha ao meu favor ali, né, que na PwC, onde eu trabalhava na época, tinha muita oportunidade, muito caso de uso que eu poderia incorporar Alteryx, né? Então, na verdade, eu fui aprendendo já, trocando a roda enquanto o carro andava, né? Então, fui ali já, tipo, aplicando meus projetos tributários mesmo. E com isso eu fui aprofundando cada vez mais, assim, cada vez mais, como eu tinha aqueles casos de uso, faziam muito sentido para mim, né? Já que eu tinha conhecimento tributário, podia aplicar aquilo ali. Fui aprendendo e buscando aí minhas certificações. Então, aí que eu fui, com as certificações também, conseguindo aprender ainda mais sobre a ferramenta ali. Mas eu acho que foi um pouquinho assim. Isso é só um resuminho aí, né, de quem eu sou e onde eu estou, né, hoje como profissional. Mas vocês lá na área tributária usavam já, antes de conhecer o Alteryx, alguma outra ferramenta, assim, de análise de dados? Ou era Excelzão? Então, a área tributária é uma área que gosta do Excel, né? A área que se diverte com o Excel. E o que acontece? A maior parte das pessoas que trabalham na área tributária, geralmente, ou é advogado ou é contador. Dificilmente você tem alguém ali com um background de tecnologia, né? Então, vai meio que sendo apresentado ali para o Excel, como é que faz, e só vai seguindo. É muito natural, né? Mas a empresa em si já aplicava em outras áreas tributárias mais específicas para a tecnologia, já aplicava ali o ClickSense e Power BI. Não são ferramentas de transformação de dados, né, e de analytics com essa transformação, mas são ferramentas de data visualization muito boas, né? E o que acontece? Eu cheguei a pegar um projeto, quando eu estava lá, em que seria completamente inviável fazer um projeto com Excel. A gente chegou a essa conclusão, que era o seguinte: a gente tinha que pegar uma empresa lá, uma varejista, uma grande varejista, e que eles faziam muitas vendas diárias e a gente tinha que recuperar crédito tributário deles em cima de todas as vendas que eles fizeram no período dos últimos 5 anos. Só que, para pegar todas as vendas deles de 15 dias, já era um arquivo TXT de uns 3 GB. Se de 15 dias, e a gente tinha que pegar os últimos 5 anos, né? Então ele falou, realmente Excel não vai dar para brincar aqui, né? Excel realmente não vai fazer muita coisa. Não, o tamanho de um arquivo TXT não cabia dentro de um Excel, né? Então, não tem como. Então a gente tem que pensar na solução. Na época a gente não tinha ainda o Alteryx disponível para a gente. Comecei a utilizar o ClickSense. Mas o ClickSense você tem ali um módulo, né, de programação e tudo mais, você consegue fazer um nível de transformação de dados. Então comecei a utilizar aquilo ali, que foi muito doloroso. Sendo bem sincero, foi muito doloroso fazer daquele jeito, porque não há uma ferramenta para isso. Então foi fazer a transformação aqui, outra ali e tal. No final deu certo. No final a gente fez, conseguiu fazer toda a transformação. Mas logo depois daquilo foi quando eu fui apresentado a Alteryx, né? Aí foi logo que eu terminei e falei, cara, podia ter sido apresentado por uns 3 meses atrás. Eu lembro que o pessoal do atuarial usava SAS bastante, né? Você chegou a usar? Sim. Eu não cheguei a usar, mas em uma empresa anterior que eu trabalhei, que era a TIM Celular, lá eles usavam. Aí, assim, eu não cheguei a utilizar, mas eu acompanhava algumas vezes ali um cara que usava. Mas mesmo assim, né? Ainda ia ser dolorido. Nem tem como comparar com fazer os processos de batimentos no Alteryx, né? Ainda mais com a quantidade de dados assim, né? Gigas e gigas. Exatamente. A quantidade de dados é grotesca, né, desse projeto que eu peguei, né? Então, você teve que migrar para depois pro Alteryx ou não? Tipo, finalizou mesmo? Ou era uma coisa recorrente, né? Porque, tipo, tem projetos lá que você fazia todo ano.
teve que chegar a migrar esse projeto ou não? Então, esse era um projeto que era de via única mesmo, era uma vez só, era levantar um crédito tributário e entregar para o cliente. Eu não tive que migrar, na verdade, porque eu saí do projeto antes da conclusão dele para poder fazer meu MBA. E aí eu tive que, na verdade, foi treinar outro profissional, que é um contador, um grande amigo meu. Eu fiz, na verdade, um treino com ele de ClickSense. Ele que não tinha nenhum background de tecnologia, que ensinar ele a programar em ClickSense. Aí ele conseguiu continuar o projeto e aí sim finalizar depois. Mas aí acabou que ficou ele e um outro amigo meu também que já sabia um pouquinho de programação ClickSense, né? E é um advogado, então eu achei que foi uma grande vitória. Mas não, aí eu acabei não migrando, eu acabei realmente ficando só com ClickSense nesse projeto. Aí nos projetos seguintes que eu peguei, eu já comecei todos eles a incorporar Alteryx. Não tinha jeito, todos eles. Podia até ser simples, mas eu já botava Alteryx para servir pelo menos de aprendizado para mim. Entendeu? Eu lembro que na nossa área, que já era uma área de analytics, a gente fazia muita coisa na CL, que tinha lá, né? Muita coisa na SQL, tinha a SAS. Eu lembro, pelo menos eu, pessoalmente, a minha experiência foi assim. Eles implementaram o Alteryx, só que eu já fazia em SQL as coisas. Então, para eu fazer essa migração, para eu pegar o gosto do Alteryx, demorou demais, porque eu não queria ter que mexer no meu código. Ou mesmo quando eu comecei, eu via aquelas caixinhas, eu falava, putz, não quero, vou deixar as coisas do jeito como elas já estão, né? Mas eu imagino que a galera que, né, você da área de tributária e as outras pessoas da área de auditoria, enfim, normal lá, que era com quem eu tinha mais contato, a possibilidade de migrar do Excel, que travava, para o Alteryx era surreal, né? Nossa. Era, assim, um ganho bizarro. E não só o seu trabalho ser menos doloroso, mas também para você começar a conseguir fazer coisas que você nem conseguia fazer. Esse projeto mesmo, se fosse no Excel, como eu falei, não daria. Depois eu teve um outro projeto que eu achei muito interessante, que eu trabalhei, e aí já com o Alteryx, que a ideia, na verdade, era um projeto mais recorrente, né? Se não me engano, era a cada 6 meses ou um ano que esse projeto se rolava para os clientes. E aí eles tinham lá uma série de coisas que eles tinham despesas, né, recorrentes, e que algumas daquelas despesas davam para fazer ali um pedido de crédito tributário depois. Só que o que acontecia? Tinham várias coisas que eles sempre compravam, porque já se sabia que dava para ter crédito naquilo, mas sempre aparecia coisa nova também, né? Então, o que as pessoas faziam? Toda vez eles tinham que olhar o último projeto para ver coisas que eles já identificaram, comparar com o novo, ver ali para não ter um retrabalho, depois começar a analisar. Era uma trabalheira fazendo isso toda vez. E aí eu fui, peguei esse projeto e construí uma automação do Alteryx, em que ele pegava o arquivo anterior, do projeto anterior, com o arquivo novo, comparava os dois. Nessa comparação, ele já dava a classificação dos que estavam crédito tributário ou não, baseado no histórico, e os que eram novos, porque tinha uma descrição, né, de qual era a despesa. Então, esses novos, ele fazia uma comparação de fuzzy match com o histórico, para classificar qual era a probabilidade daquilo da crédito ou não. E aí, ao invés de o consultor ter que ficar ali olhando um a um, pensando se dava ou não dava, chegava, na verdade, uma coisa já pronta para o consultor, só dos que precisavam ser analisados, e já com uma recomendação. Então, ficou ali uma ferramenta de recomendação para o consultor. Só avaliar, ao invés de ele ter que ficar fazendo todo aquele trabalho que ele sempre fazia. Porque já comparava a distinção com as outras distinções, fosse uma coisa muito parecida. Provavelmente isso aqui dá crédito. É só avaliar realmente dá crédito. E vai. Foi bem interessante esse projeto que eu peguei depois. Já foi com alto, graças a Deus. Legal. E você já, até cedo você estava trabalhando, né? Mas aonde, claro, você falou que você teve 2 dias inteiros de treinamentos, né? Mas a gente, pois naquela época, até hoje ainda não tem muito pesquisas, né? Hoje tem mais, claro, a gente fica mais fácil você achar alguma dúvida na internet. Mas onde você consumia para você aprender, para você se desenvolver ali dentro, em questão de Alteryx mesmo?
Não, excelente pergunta, excelente pergunta. Então, vou te falar que por um bom tempo ali, até hoje, né? Mas no começo, um bom tempo a comunidade foi minha casa, né? Então, assim, eu basicamente abria, quando eu ligava o computador, eu abria a página da comunidade e já deixava, porque eu sabia que eu ia ter que buscar alguma coisa lá. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, o que acontecia? Geralmente era ir lá, começar a fazer desenvolvimentos e tal, super básicos, super basicões. E aí eu me deparava com algum problema, algum desafio ali e falava, putz, não sei fazer. Não sei fazer, mas alguém da comunidade certamente vai saber. Legal. Então, aí eu ia para a comunidade, aí eu procurava posts na comunidade brasileira, primeiramente, via se tinha alguma coisa ali já sobre aquele assunto. Se não tinha, eu ia para a comunidade americana, né, em inglês, via se tinha sobre aquele assunto. Cara, sempre tem. Ou na brasileira ou na americana, sempre você vai achar. É muito difícil não achar. E quando você não acha, poucas vezes aconteceu comigo hoje, quando você não acha, eu ia lá, fazia pergunta na comunidade brasileira mesmo, alguém me respondia. Era fato. Ia ter ali, no máximo, alguns dias, quando muito, alguns dias, 2 dias, assim, alguém me responder e eu resolver o problema. Mas geralmente era no mesmo dia, às vezes na hora seguinte, alguém já me respondia, sabe? Então, eu ia usando muito esse poder da comunidade mesmo, né? Da colaboração das pessoas, que é muito legal. Sinceramente, eu acho que a comunidade de Authors é uma das mais colaborativas que a gente tem no mundo de tecnologia, assim, né? Pelo menos que eu vejo. E quando foi bom, não sei se você virando esse, a gente sabe que a pessoa acaba virando por contribuir com a comunidade, né? E não sei se você era uma das pessoas viciadas em responder as perguntas, mas quando foi que virou essa chave de você perguntar para você responder? Nossa, eu ia estar com isso na cabeça. Tipo, eu ia até perguntar se você começou com a comunidade. Ela falou, vou na brasileira, vou na espanhol e em português, ou você falou, vou escolher uma para me dedicar e tal. Como é que foi esse início de respostas? Não, muito legal. Ótimas perguntas, Cara, então, o que acontece? Se você olhar até o meu perfil lá na comunidade, você vai ver que comparado alguns ex que tem aí, eu nem tenho tanta solução assim. Devo ter hoje aí umas 70, 80 soluções. Tá? Não é nem tanto assim. Como você falou, tem um momento que vira a chave, né? De você começar a responder mais do que você faz pergunta, né? Comigo, essa chave ali começou quando eu comecei a trabalhar com consultoria de Authors. Até então, antes disso, quando eu ainda era consultor tributário e usava Authors, aparecia muita pergunta, muita coisa que eu tinha dúvida e que tinha que perguntar para os outros. Porque na minha realidade ali se encaixava o Authors, mas também não era apenas isso minha realidade, né? Tinha que ver muitas outras coisas. Mas quando eu comecei a trabalhar como consultor de Authors ficou sendo 100% do meu trabalho. Eu comecei a aprender muito mais do que eu sabia até então. E aí foi nesse momento que eu comecei a ver tanta coisa, tanta situação, tantos tipos de desenvolvimento que precisava ser feito, que o Authors como um se tornou muito mais natural. E aí foi quando eu comecei a não precisar mais tanto assim ir para a comunidade. Eu ia para a comunidade para perguntas realmente complexas, que às vezes eram relacionadas ao produto ser muito novo, alguma feature muito nova, que realmente não se tinha documentação a respeito. Então eu comecei a não achar mais tanta coisa que eu precisava ali, porque eu já estava com uma carga de conhecimento relativamente grande. E aí eu comecei a entrar na comunidade e não achar essas coisas que eram muito novas ainda, e comecei a ver que tinham perguntas que eu sabia responder. Esse cara tá perguntando aqui, que apareceu os tópicos para mim. Você que conseguiu ajudar? Deixa eu entrar e responder. Aí eu comecei a ver que, eu respondia essas pessoas, e quando eu saía, eu voltava para a lista, tinha outra pergunta que eu também sabia responder. Então, comecei a responder essa pessoa também. E eu comecei a meio que ter um hábito de responder. Gosto, né? Você começa a ficar, tipo, legal que eu estou ajudando alguém, sabe? Não é nem por nada, mas tem alguém que está sendo auxiliado, assim como a comunidade, né, como tudo, me auxiliava antes, né?
estou devolvendo um pouco disso aqui agora, né? Faz sentido eu passar esse tempo devolvendo um pouco do conhecimento que eu adquiri aqui, justamente, né? Então, foi aí que eu comecei a responder mais perguntas, mas, sinceramente, não objetivando ter solução. Mas, cara, perguntas, né? Estou perguntando, de repente a minha resposta aqui ajuda. Se tem tempo para ajudar, por que não, né? Tipo isso. Exatamente isso. E aí, eu fazia isso muito mais na comunidade brasileira. Queria fazer um tempo ali na comunidade americana também e tal, mas a brasileira, né, era uma coisa mais importante para mim, né, que é da onde a gente veio. Né? Então, como a comunidade brasileira, em relação à americana é menor, eu me senti mais podendo ajudar os conterrâneos, né, do que os americanos. Cara, eu tenho muita gente lá que ajuda eles, do mundo inteiro que responde lá. Não tem por que eu ficar nessa com eles. Vão ter resposta. No Brasil, de repente, eu consigo ajudar mais, consigo ter um impacto maior. Aí foi assim que eu preferi responder mais no Brasil. Então, como resposta minha fora, eu tenho poucas. Eu não sei poucas. Boa. Muito legal. E. Pode falar, por favor. Não. Aí eu queria falar, só que. Então, aí. O que acontece? Vamos falar, né? Acabei criando Ace, mas. Ace, para você se tornar um Ace, você tem requisitos. Né? Que tem lá no site da comunidade, requisitos para você selecionar Ace, que tem muita coisa em relação à resposta da comunidade, né? Curtidas que você recebe. Enfim, muita solução que você aceita. São requisitos. Isso qualquer Ace tem que ter. Né? Mas o que acontece, como você, né, Bianca, falou, esse é um tipo muito relacionado à sua contribuição para a comunidade. Né? Só que o que muita gente também acaba achando é que o Ace é o que retorna para a comunidade, o site da comunidade. Mas o Ace não é só isso. O Ace não é você só retornar a resposta para o site da comunidade. Isso é importante porque tem aqueles requisitos também lá. E você, claro, vai estar ajudando muita gente no site. Mas o Ace é aquele que contribui com a comunidade como um todo. Né? Então, independente do site da comunidade, é você está ajudando os outros sempre de todas as formas. Seja fazendo o que vocês estão fazendo aqui, né, de um webinar, seja fazendo ali vários artigos, né, posts que ensinem outras pessoas, vídeos como todo e tal. Então, assim, você já tinha o seu conteúdo publicado lá, né? Antes, né? Eu tinha alguns artigos publicados na comunidade, né, sobre como utilizar Alteryx com data science e algumas coisas assim. Eu tinha disso, e aí chegou um momento em que eu falei, cara, naquele momento, né, pelo menos, a gente não tinha conteúdo em vídeo no Brasil relacionado a Alteryx. A gente tinha lá fora já, mas não no Brasil. E aí eu falei, cara, tem muita gente no Brasil que não sabe inglês, não é a nossa língua primária, não é a nossa língua nativa. Então a gente não está conseguindo incluir essas pessoas que não sabem inglês, sabe? Então eu falei, não, então peraí. A gente não tem vídeo disso, eu vou começar a fazer. E aí eu decidi, não, eu vou começar a ensinar as pessoas por vídeo para que elas possam também ter uma outra fonte de conteúdo em que elas possam acessar e estudar. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a ir na comunidade novamente e ver quais eram as perguntas que eu achava lá mais recorrentes, né? As perguntas que apareciam mais vezes. Porque eu pensava assim, se eu explicasse essas perguntas mais recorrentes, eu provavelmente vou estar ajudando mais gente, né? Já que elas aparecem mais vezes. Então eu fui, comecei a procurar isso, comecei a fazer vídeos em relação a essas perguntas inicialmente. Eu pegava perguntas da comunidade e respondia elas em vídeo, né? E aí eu fui fazendo isso aqui brasileira, eu peguei as comunidades que eu achava que era interessante também para responder as vídeos mais em português sempre. Respondi, e aí quando eu fui fazendo isso, foi começando a surgir mais pessoas me pedindo por conteúdos específicos. Né? Pessoas dizendo, gostaria de um vídeo sobre, sei lá, a ferramenta Join. Gostaria disso sobre Summarize, uma coisa assim.
tá, então as pessoas estão tendo, né, necessidades específicas também, que vale a pena atender aqui. E aí eu comecei a fazer vídeos a respeito disso. E aí acabou que eu fiz meu canal, foi em 2020, se não me engano. Minha memória é péssima, mas foi no finalzinho de 19, eu acho, para 20. E aí, o que acontece? Eu fiz ali um 20, todo o cronograma, né, do que eu queria fazer de vídeo, e já alimentando, né, o input das pessoas. E aí acabou que nesse ano eu consegui fazer, se eu não me engano, são 54 vídeos, 52 vídeos, se não me engano, em um ano. Né? Fez um por semana, praticamente. Exato. Então, exatamente. Então, acabou que foi uma quantidade bem legal de vídeos que eu consegui botar no canal. E aí isso acabou, né, também, além, né, de toda a contribuição na comunidade, no site da comunidade, também acabou mostrando a minha contribuição para a comunidade brasileira como um todo, né? E aí é uma das coisas que acabou também me levando a conseguir esse tipo de êxito que hoje eu tenho prazer, né, a honra de carregar comigo. Mas o que eu sempre falo também, que outros colegas desses meus também falam muito isso, a contribuição que você tem que fazer para se tornar ace um dia é a contribuição que você faria independente de título de ace. É a contribuição que você faz porque você quer ajudar as pessoas. Sem esperar em troca, né? Você quer um time. Exatamente. Entendeu? Então, foi muito prazeroso fazer todos esses vídeos que eu fiz. Gostaria de voltar. Hoje, na verdade, eu não faço por falta de tempo. Na época eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje. Então, eu conseguia fazer. Mas é muito prazeroso você conseguir ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, né? Passar esse conhecimento à frente. É legal. Uma coisa interessante do seu vídeo, assim, eu tenho certeza que não só a gente, né, da PwC em geral, mas a gente aprendeu as ferramentas espaciais com você. Posso falar, a gente entrou lá, quando a gente começou a estudar, né, aquele vídeo do Create Points, cara, até a gente referenciou você e a gente foi participando. E uma coisa que, cara, que eu achei muito legal no seu canal na época, né, é que além de fazer o vídeo, você tinha tempo para editar ele, né? Porque se você comparar no seu vídeo, você coloca umas coisinhas, né? Sempre uma coisa. E quando a gente começou o canal, a gente né, fazia isso. E a gente. Porque nós somos em 3, né? Exato. A gente falou, nossa, editar. Mas tem uma hora que você chega e fala, caramba, editar dá mais trabalho que fazer o vídeo, né? E aí a gente chegou e falou, nossa, e assim, se você conseguiu manter uma qualidade, né, tanto de post quanto qualidade de vídeos, que eram vídeos difíceis de se explicar e for colocando tudo e ainda, né, editando. Isso foi bem legal, assim, até aproveitar essa oportunidade para agradecer, porque graças a seus vídeos a gente começou a aprender a ferramenta espacial que nos levou hoje até a ferramenta avançada, assim. Teve algum vídeo, assim, que você lembre, né? Como você falou que a sua memória é péssima, talvez você não lembre, mas que você falou, putz, sabe, te chamou a atenção, sabe, que alguém veio e falou, putz, muito obrigado, né? Você falou, esse foi o mais da hora que eu fiz. Né? Não vale falar da edição, porque a sua edição é muito boa, mas esse conteúdo em si. Nossa, não, muito legal, cara. Eu fico muito feliz que esse vídeo tenha ajudado vocês também, cara. É sempre muito prazeroso, né, quando eu ouço isso. Cara, primeira coisa também, né? Eu geralmente estava uma hora, quase uma hora gravando o vídeo e geralmente por volta de 3 a 4 horas editando. Geralmente era uma proporção dessa, assim. Não era mais, dependendo da edição. Mas, enfim. Cara, então, tem acho, duas coisas que dá para comentar dessa pergunta. Uma foi, não lembro se é o primeiro ou o segundo vídeo que eu cheguei a fazer, que eu fiz um vídeo respondendo uma pergunta que tinha na comunidade americana, e em português, como eu falei. Quando eu respondi aquela pergunta em vídeo e tal, eu aproveitei, não para responder apenas a pergunta, mas passar por cima de algumas ferramentas que davam para se utilizar essa solução. Eu expliquei ali, né, então, e eu comecei a receber alguns retornos das pessoas que assistiram, agradecendo, né, que aquilo realmente ajudou, que tinha um caso parecido e tal. Mas o mais legal, na verdade, foi nem só isso, porque eu tive realmente a felicidade de vários vídeos eu ter esse tipo de retorno. Mas
foi muito legal que nesse especificamente, algum tempo depois, alguns meses depois, na verdade, teve aquela premiação, né, que sempre tem da comunidade, né, de quem colaborou mais com a comunidade, né, tem mais respostas e tudo mais. E aí, essa premiação seguinte que teve todo um texto, né, que foi feito ali, também agradecendo as pessoas, e vinha aparecendo nesse texto, um texto feito na comunidade americana, falando que eu era uma estrela em ascendência, né, que aparecia. E ver aquilo foi muito legal mesmo, assim. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, realmente, naquele vídeo acho que eu mandei bem, né, porque a comunidade certo, americana né? tá falando. Foi um vídeo feito para a comunidade brasileira, sabe? Mas a comunidade americana veio fazer esse reconhecimento, foi bem legal. E aí eu quero agradecer também a Flavinha, né? A Flávia Brancato, que é a gerente de comunidade, que ela também teve sempre bem de olho na comunidade brasileira, né? Então, não tenho a menor dúvida que ela também levou esse conhecimento para o pessoal lá fora. Mas aí outra coisa que eu posso comentar, que aí já não seria um vídeo especificamente, aí seria o curso que eu botei no meu canal, de Rockets Básico, né? Que tem ali, acho que uns 17 vídeos, não lembro agora a quantidade exata, mas tem por aí, cada um explicando uma ferramenta específica. E aí, quando eu terminei, lancei esse curso, eu tive a felicidade também, acho que umas 3 ou 4 pessoas, não lembro agora, mas 3 ou 4 pessoas vieram me mandar mensagem no LinkedIn agradecendo que elas usaram o meu curso para estudar, para fazer certificação core, que elas conseguiram passar. Né? Então, porque aquele curso eu fiz pensando na certificação core mesmo, né? Quais as ferramentas abordadas lá. E aí, fiquei muito feliz de ver isso, pessoas conseguindo, né, tirar essas certificações com todo o mérito delas, sem dúvida nenhuma, elas que buscaram estudar e tal, mas fico feliz que o meu material de estudo tenha auxiliado, né, nesse crescimento delas. Então, é outro momento que foi bem legal também nesse processo. É um sentimento gostoso, né? De, putz, conseguir entregar para a comunidade. Exato, É legal. exato. Eu apenas 10 horas editando os vídeos, né? Tipo, você fala, pô, valeu a pena, né? Exatamente. Perdi alguns finais de semana para isso, mas a vida de alguém foi impactada, né? É isso. Pô, isso é importante. Sempre é, né? Talvez a gente nunca sabe, né? No seu caso, você soube só de 4 ou 5, né? Mas com certeza impactou mais. Tenho certeza que até hoje tá um tópico, né? Eu falo pra mim, os vídeos, principalmente no início de espaciais, impactaram minha vida. Né? Pô, que legal. E aí, conteúdo de espacial é um pouco difícil de você achar, né? Você não tem tanta coisa de espacial por aí. Então, por isso que eu achei bem importante mesmo fazer essa série de espacial. Fico feliz que foi bem útil. Então, Com certeza. legal. Bom, Tem mais uma pessoal. pergunta? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tenho mais uma pergunta. Não sei se tem mais alguma então. Cara, acho que, né, eu queria saber como foi. A parte do user group a gente já conversou bastante, tal, com os meninos, mas como foi pra você começar a interagir mais, assim? O Carlão, acredito que você deve ter tido curso com ele, né? Mas o que mudou, né, quando você virou Ace, no grupo entre você, o Carlos, o Thales, vejo que vocês são bem amigos e tal, assim, em relação pra comunidade, assim, como vocês conseguiram colocar mais projeto em prática, coisas do tipo? Teve alguma coisa que você, quando você virou Ace, falou, putz, a gente colocou isso e deu muito mais certo, ajudou, sabe? A união de vocês, a amizade e tal, ajudou num projeto que vocês fizeram no trio, sei lá, alguma coisa assim. Legal. Ótimo também. Então, cara, o Carlão eu conheci que foi meu professor. Meu professor na MBA. Eu tive curso com ele, né? Mas, engraçado, porque eu não conheci o Thales nesse momento. Eu conheci apenas o Carlão aí. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a ter esse interesse, né, de atuar especificamente com o Alteryx, né, sair da área tributária, fazer a transição para o Data Analytics e usando o Alteryx como ferramenta para isso, aí um determinado dia eu mandei uma mensagem, né, por WhatsApp para o Carlão. E Carlão, cara, sabe algum lugar que está precisando? De alguém que sabe de Alteryx e tal?
Aí falou, olha, seguinte, eu não conheço, né, alguma lugar específico e tal, mas eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa, eu sei que eles estão contratando, eu já até pensei em ir para lá, só não acabei não indo ainda e tal, mas de repente pode ser o que você conversar. Aí eu, tá bom, passa o contato, né, por favor. Aí ele foi e passou, era o contato do Thales. Aí foi quando eu conheci o Thales. Através do Carlão também. O Carlos e o Thales já eram bons amigos na época. E aí acabou, o Carlos me apresentou o Thales, a gente conversou ali e tal. Acabou que eu fiz o processo seletivo da empresa que ele trabalhava na época. Tive a alegria de ser chamado, acabei entrando mesmo na empresa, que era a Data Mining, que eu trabalhava no passado, que hoje é a Bianca está trabalhando. Né? Então, acabei Eu sabia que entrando. você tinha entrado antes que o Carlão. Entrei antes do Carlão. Olha só, Que legal. novidade. Que legal. Aí eu entrei no time, comecei ali já trabalhando direto no projeto, no cliente, full time no cliente, mas aí já com o Thales, já, né, começando a contato, alguém que conhecia a empresa e tal. E a gente ia se falando bastante, o Thales me ajudou muito no começo também, que já tinha uma carga de conhecimento muito maior que a minha. Ele já era esse, por exemplo, né, já trabalhava com uma pessoa muito mais tempo que eu. E ele me ajudou muito nesse começo também. E aí nessa a gente conversando e tal, apareceu mais uma vaga na empresa novamente. E a gente falou, acho que é a hora do Carlão entrar, né? A gente tem que botar ele no time também. E aí alguns meses ali depois acabou que o Carlos também entrou no time. E acabou que ele ainda entrou no mesmo projeto que eu. Nossa, que legal. Acabou que ficou ele e o Carlos trabalhando no mesmo projeto por um bom tempo. O Thales estava em outro, a gente fazia coisas juntos dentro da empresa. E aí, depois, né, de algum tempo trabalhando com o Carlos nesse projeto, o Carlos decidiu mudar de área da empresa para trabalhar com Managed Services, né, trabalhar com servidores. E aí, depois que ele foi para lá, passou uns meses ali e tal, aprendendo mais sobre o servidor, pegando vários casos complexos para resolver. Aí eu fui e falei, tá bom, tem mais um espaço aí com esse time, não? Vamos lá, deixa eu ver esses servidores aí, né? Aí eu fui, entrei na área dele, ele me ajudou também com muita coisa de servidor, na época eu já sabia, eu não sabia ainda. Passei um mês com ele trabalhando em servidores, aí o Carlos veio e fala que tá saindo da empresa. Aí ele saiu, me deixou sozinho com tudo que ele fazia de servidor, um monte de cliente, ele era o que apagava todas as incêndios. Tá bom, agora é hora de aprender mesmo, né? Exato. Aprender pelo amor um mês e pela dor no resto, né? Exatamente. E aí acabou que eu fiquei no lugar dele na época, né? Ele acabou indo para outra empresa, que ele está até hoje. E aí eu comecei, depois disso, a ficar ainda mais próximo do Thales também, no time de trabalho, porque ali a gente já estava se tornando bons amigos mesmo. A gente já estava bem próximo com o amigo. Mas aí começou a fazer outros projetos internos mesmo, né, também, em relação a dar aula, para tentar conseguir até mais contratos para a empresa e tal. Legal. Mas assim, essa experiência toda que a gente teve ali, né, enquanto nessa empresa ali para mim, né, a gente teve sempre muito próximo, funcionando sempre um trilho mesmo, né? Por mais que na época eu ainda não fosse ace, não fosse líder de grupo de usuário, não fosse nada disso, eu já era bem próximo dele, a gente já tinha essa amizade bem sólida. E acabou que no final daquele ano eu me tornei ace. Então aí que foi, opa, agora eles tinham informações, digamos assim, que são um pouco mais confidenciais, de ace e tudo mais. Tá, agora a gente pode abrir o jogo, né? Agora fica tranquilo. Aí ainda melhor que a gente conseguir fazer mais coisas juntos. Né? Que legal. Uma experiência muito, muito boa e conto com eles como grandes amigos meus até hoje. Então, falo muita besteira também junto, não é só Autrix, mas Autrix é uma boa parte. 50% da conversa sempre. Vamos dizer que eu mudei. Que legal. Cara, eu acho que era isso, assim, a gente passou por todas as perguntas, tudo que a gente queria conversar, também não sei se você quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa que você tenha a falar que a gente não perguntou, mas para finalizar, e aí a gente pode finalizar o vídeo. Não, acho de bola. Cara,
A única coisa que eu comentaria ainda mais, mas acho que vocês também já viram bem isso nos vídeos anteriores, justamente do Carlos e do Carlos, é muito também sobre os grupos de usuários, né? Então, que os grupos de usuários são muito importantes. Eles fazem com que a gente consiga se unir, né? Que a gente, independente de estar no Brasil, independente do seu nível de conhecimento, quanta experiência tem, isso não interessa. No grupo de usuários, todo mundo junto, está todo mundo no mesmo bar. E é uma coisa que o grupo é feito justamente por nós que estamos aqui, sabe? Nós estamos aqui, quem está assistindo. Não é uma coisa que é dos líderes. Não, os líderes estão ali só para fazer o trabalho um pouco mais burocrático, digamos assim, de organizar, de achar pessoas interessadas e tal. É só a parte mais burocrática, mas o grupo de usuários, na verdade, somos todos nós. Então, acaba que é uma coisa muito importante para a gente se fortalecer como profissionais mesmo, né, que a gente consegue fazer um ganho de conhecimento muito grande vendo os outros. E a gente também consegue fazer um networking, aí, conhecendo pessoas novas, que é muito bom também. E ao mesmo tempo a gente consegue levar a nossa comunidade brasileira como um todo e mostrar como os brasileiros são realmente bons no que a gente faz. Que a gente não é só de aprender uma coisinha, tá bom, e é isso. Não, quando a gente começa a aprender, a gente aprende de verdade. E a gente corre atrás, a gente aprende no nível que, sinceramente, eu trabalho para fora, né? Vocês acabam também tendo isso, né? O trabalho de vocês, que trabalham fora. Sim. O conhecimento das pessoas aqui do Brasil não fica nada atrás do conhecimento das pessoas de outros países. Eu já conversei muito com pessoas brasileiras, achando, mas trabalhar para fora você tem que saber muito, tem que saber muita coisa. Assim, não, cara, eu já trabalhei com muito americano, inglês, indiano, muita gente de outros países assim, cara, que sinceramente conheço muita gente do Brasil que sabe mais. Então, assim, a gente tem um conhecimento muito bom mesmo aqui no Brasil e a gente só precisa cada vez mais estar se elevando como grupo, como não é essa nação brasileira mostrando o quanto que a gente sabe. Então, eu recomendo todo mundo a participar dos eventos para aumentar ainda mais essa comunidade, né? Fortalecer esse sentimento de comunidade mesmo que a gente tem. E, ao mesmo tempo, isso vai estar também, ao mesmo tempo, vai estar com as portas abertas ali para a comunidade, para todo mundo que quer falar alguma coisa, quer apresentar alguma coisa que aprendeu, um caso novo, alguma forma diferente de pensar alguma coisa. Cara, traz pra gente, a comunidade é nossa. Se chegar, quero falar. Então vamos. Vamos cada casa de uso da hora, né? Tipo, a gente participa já faz um bom tempo, pelo menos há 1 ano e meio aí, creio eu. E sempre, né, é um caso melhor que o outro, sabe? Pessoas trazendo coisas interessantes, parece. E já tem a data do primeiro desse ano pra gente divulgar ou ainda não? A gente já está praticamente certo essa data, está assim, 99% certo. Deve ser agora no final de março. Presencial ou não? Pois então, a gente ainda está tentando fazer na região formato misto, né? Mas acabou que para esse primeiro ainda não deu. Mas esse ano a gente ainda deve sair algum que seja misto, presencial e online. Legal. Vai sair. Show de bola. Beleza, Marcos. Obrigada por esse tempo aí com a gente. Eu espero que, enfim, a gente tenha feito perguntas que fizeram sentido para você. Exato. Creio também. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez, desculpa qualquer coisa. E sempre à disposição. Qualquer coisa, a gente fica aqui à disposição para ajudar. Foi muito bom estar aqui com vocês, gente. Foi um prazer enorme. Como eu falei, eu acho o trabalho de vocês excelente. Gosto muito de todos vocês. Tenho um carinho especial pelo que vocês contribuem com a comunidade. Quem está assistindo, fica aí aberto também as portas para falar comigo diretamente. Eu sou uma pessoa super aberta. Pode mandar mensagem no LinkedIn, se quer trocar mais um papo, a gente troca WhatsApp. A gente sabe disso. A gente enche o saco sempre. Cara, é só mandar mensagem que a gente conversa. Eu sou bem assim, adoro conversar. Então, é só mandar. Beleza? Beleza. Muito obrigado, viu? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E qualquer coisa, o Marcos, quando a gente postar esse vídeo, a gente vai deixar o LinkedIn dele. Só o WhatsApp que não, né? Senão aí vai virar bagunça, mas o LinkedIn a gente deixa. E, Marcos, mais uma vez aí, muito obrigado.
Fique bem. Você está sempre muito bem-vindo para participar com a gente. Se você tiver um user case que você quiser apresentar ou falar de alguma ferramenta, a porta está sempre aberta, beleza? Bem, Muito obrigado. valeu. Valeu, gente. Pessoal. Obrigado, hein? Um abraço, tchau. Tchau.